Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos aqueles que crêem na palavra do Senhor e ser batizado será salvo. Então o que é que Jesus quis falar? Primeiramente, crê no Senhor Jesus Cristo e depois ser batizado. Assim como Jesus falou para Nicodemo, porque Nicodemo, ele era um príncipe, ele conhecia as obras do Senhor, e Nicodemo sabia que ele era o Filho de Deus, mas Nicodemo queria fazer uma pergunta para Jesus, mas Nicodemo esperou chegar à noite, porque de dia não tinha jeito de fazer pergunta para Jesus, porque a multidão estava oprimindo Jesus. Então, às noites, quando dava noite, Jesus saía de perto da multidão. E Nicodemo esperou Jesus sair. E quando Jesus saiu, e Jesus era meia-noite, e Nicodemo chamou e perguntou: Mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que os milagres que tu faz, ninguém pode fazer. Mas, mestre, eu queria lhe perguntar uma coisa. O que falta para mim é a vida eterna. Glória a E Deus. Jesus respondendo e disse para Nicodemo, disse Nicodemo, que resta uma coisa. Eu sei, Nicodemo, que tu é um homem bom. Eu sei, Nicodemo, que tu ajuda os pobres. Mas, Nicodemo, mas precisa de uma coisa. Precisa, Nicodemo, nascer de novo. E agora Nicodemo pergunta a Jesus e diz: Mestre, mas entrar o vento da barriga da minha mãe e nascer de novo? Glória a Deus, Olha, aleluia. após cabelo branco, entrar o vento da mãe e nascer de novo. E Jesus disse: Não, Nicodemo. Tu não entendeu, Nicodemo, o que eu quero falar. Nascer, Nicodemo, da água e do Espírito Santo de Deus. Glória a E Deus. assim tu verás o reino de Deus. Aleluia, Jesus. E ali Jesus deu a ordem. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, que Marta foi até o túmulo. E quando chegou lá, Jesus já não estava mais no lugar. Jesus já tinha ressuscitado. E agora ela sai preocupada. Mas meu mestre não está na tumba. Carregaram o corpo do meu mestre. E ela sai preocupada. E quando ela sai preocupada, Jesus pergunta para ela e diz: Marta, o que procura entre os mortos? Eu ressuscitei. E agora Marta vai para Jesus e disse: mestre. E Jesus disse: vai e diz a meus discípulos que eu ressuscitei. E agora ela saiu e chegou onde os discípulos de Jesus e falou: olha, o mestre ressuscitou. E eles ficaram espantados. O mestre ressuscitou. Mas Tomé não acreditou. Sabe que nós temos muitos Tomé dentro da igreja? Hã?